Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero eu que sim. Queridos, passando aqui, primeiramente, né, para agradecer aí por vocês estarem acompanhando essa revista Viver Mais Adolescentes aqui conosco no canal Bíblia para o Cotidiano. O meu nome é Matheus Soares e eu faço parte do quadro de professores do canal. Né? Estamos aqui para somar sempre, para estar aí avançando para o reino de Deus, para que a glória dele seja manifestada e nós possamos aí viver o melhor dele para nossas vidas. Bom, como eu já falei no início do vídeo, né? A revista na qual eu fui designado para estar lecionando nesse trimestre é a Viver Mais Adolescentes, onde ela ali aborda temas referente ao Gênesis, né? Essa revista, o tema desse trimestre é o Gênesis. Todo livro ali de Gênesis, ela vai destrinchar ele. A gente já falou sobre a criação, sobre o homem sendo criado, sobre a mulher vindo após o pecado, enfim. O pecado, inclusive, foi a última aula, né? A gente destrinchou bastante o assunto do pecado, fomos a fundo também, falamos bastante sobre o peso do pecado, o que o pecado ele mudou, né, na terra, enfim, o peso todo que o pecado ele acabou causando na nossa vida, na nossa natureza e afins. Bom, agora nós iremos falar, aleluia, da nossa esperança, da nossa maior felicidade, da nossa fé, enfim. Quando Deus ele expulsa o homem e a mulher do jardim do Éden, né? A gente já leu sobre isso também, né? Falamos sobre, a última aula foi sobre isso, né? Expulsos do jardim. Enfim, quais foram as consequências do pecado? Deus também ele faz uma promessa. E essa promessa é a promessa de um Salvador. Esse Salvador já nos alcançou, já, enfim. Mas é tão interessante nós mergulharmos nisso para entender o peso que é nós termos um Salvador, né? O peso que é nós sermos salvos pelo Cristo que morreu por nós e, pô, cara, é Deus, é o próprio Deus, desceu na terra e morreu por nós. Por mim, Mateus, pecador, por você, poxa. Mas enfim, desde já eu vou te pedir, deixa o seu like, seu comentário, eu tô de olho em todos os comentários aí, pra gente estar crescendo pro reino de Deus, né? E bom, aula 6, promessa de um Salvador. Cara, eu acho que a coisa que eu mais amo fazer é falar de Jesus, né? É falar do nosso Deus, enfim. E bom, esse livro aqui eu vou me deleitar, né, por assim dizer. A base bíblica, né, de toda essa leitura que a gente vai ter aqui hoje é em Gênesis 3:15, onde é onde Deus faz essa promessa, né? E em João 3:16, o versículo central da Bíblia, né? Que é assim que a gente chama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por nós, né? A gente fala que é o versículo central da Bíblia. E bom, olha que interessante. Deus ele é tão perfeito que ele deu o Filho dele unigênito por nós. E a gente aqui vacilando, né? Sem entender, sem querer buscá-lo. Buscar a palavra de Deus é buscar estar perto de Deus. Nunca se deixe levar por isso. Entenda essa frase, busque a palavra de Deus, não seja um alienado. Enfim, vamos lá? Aula de número 6. A promessa de um Salvador. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3:15. Qual que é o objetivo todo, né, o objetivo dessa lição? Saber que a promessa foi cumprida. Jesus ele veio ao mundo, morreu na cruz para nos salvar. Aí o ponto é que eu costumo falar, né? As pessoas elas buscam muito se apegar a palavras, se apegar a bens
a, a coisas fáceis, né, de se apegar, as coisas vãs, né? Porém, assim, cara, Deus ele tem tantas coisas e a promessa dele é tão linda que ele já realizou a promessa dele e ele ainda fez outra de que vai voltar. Entende o peso disso? Então, assim, a gente materializa muito, tipo assim, ah, não, Deus vai me dar um carro, Deus vai me dar uma casa, enfim. Cara, nada do que Deus te der aqui nessa terra vai suprir o tamanho da felicidade, da magnitude, que é Deus simplesmente voltar, pô. É o Jesus que foi morto aqui e voltar. Entende? Então é isso, a gente tem que entender, começar entendendo desse ponto. Ponto de partida. O Criador não foi surpreendido pelo pecado. Ó, olha que interessante, né? Cara, eu fico encucado com isso. Por que o Criador não foi surpreendido? Por que o Criador não foi surpreendido, né, pelo pecado, né? O nosso Deus é um Deus onisciente. Então ele sabe todos os caminhos no qual poderia percorrer as coisas. Ele sabe o que aconteceria com Adão e Eva se fossem por um lado, se fossem por outro, enfim. Então assim, ele tem ali uma... Como eu posso dizer isso, né? Enfim, ele tem ali um... como ele é onisciente, ele já sabia o que qual escolha a gente faria e o que aconteceria se a gente fizesse outra escolha, sabe? Então assim, ele não se surpreende porque ele já sabia que poderia acontecer, que era uma das opções, né? Mas ele se surpreendeu quando prometeu a salvação ao homem pecador. Os evangelhos eles nos trazem a história do maior e mais sublime amor que já existiu, o de Jesus. Deus ele tinha um plano de redenção, todo um plano da salvação que ele passa a ser executado desde a expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden. Então assim, sabia que desde o primeiro momento que o homem ele foi vulnerável ao pecado, o plano divino ele já existia. Então assim, ele sabia, né, que ele sabia quando o pecado estava chegando perto. Ele sabia de tudo. O plano divino, ele nos possibilitou um Salvador, Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como é dito em João 1:29. Ele foi levantado no madeiro e feito maldição por nós. Ele foi castigado pelas nossas transgressões. Desculpe, gente, minha dicção hoje já é ruim, hoje tá pior. Como isso diz lá em Isaías, né, 53. Jesus ele suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Olha o peso que esse homem tem, gente. Como é que eu vou descartar isso, gente? Olha o peso que esse homem tem. Que é isso? Bom, a queda de Adão e Eva, né? Isso aqui é importantíssimo porque, assim, se a gente quer dar o próximo passo, nós precisamos entender por que veio a promessa, da onde veio a promessa e afins. Então, vamos lá. A queda de Adão e Eva e as consequências do pecado que chegará até nós foram assuntos abordados nas lições anteriores, né? Conforme também eu já tinha falado aqui. Nessa lição, vamos tratar de uma promessa absolutamente especial e animadora, né? A promessa que foi vinda do Senhor, do Salvador, né? Nosso Deus, foi essa promessa que ele fez. A promessa feita em meio ao difícil momento da queda, né? Olha quando a promessa é feita. Bem no momento da queda. Ele nos revela um aspecto muito especial do caráter, né, de Deus. Sem demonstrar ressentimento ou fúria e afins, ele agiu com justiça e misericórdia. É maravilhoso saber que Deus tem planos grandes e eternos para os seus filhos. Nós somos restaurados pelo Filho e por isso temos acesso direto ao Pai, pela nossa pessoa do pelo enfim, por isso que a gente tem acesso direto ao Pai, pela nossa pessoa do Filho, né, no caso. Então assim, nós temos acesso direto ao Papai
Pô, cara, é fazer a ligação aqui, ó, ligar no céu direto, esquece. Tá doido. Só de pensar eu fico doido. Então assim, você entende, tipo assim, cara, foi no momento da queda, e ainda assim o rapaz tinha a certeza de que o Deus dele era o Deus dele, pô. Que o Deus dele tava certo. Até porque pô, ele sabe, a fé move essas coisas. Então que a gente possa entender isso também, né? Que nós somos restaurados pelo Filho. Vamos lá. Ponto 1. A promessa de um Salvador. Os efeitos do pecado corromperam todos os aspectos da vida humana, né? Conforme eu já tinha falado para vocês. Ele corrompe o físico, o mental, o espiritual. Aí você fala, pô, na área de lazer. Aquela área de lazer ali, gente, pelo amor de Deus. Tem nem espaço para lazer, primeiramente. Segundo, né, a questão ali de a gente entender o peso, né, que é assim, o pecado, né? Tudo que o pecado fez, né? Tudo que o pecado causou, né? Então assim, que a gente possa entender também para onde isso está nos levando, né? O quanto que isso sujou o ser humano e afins. O homem por si só não poderia remir-se, né, desse. Enfim, o homem não, ele não pode sozinho se remir, né? Ele carece da redenção. Efésios 2, né, 1 ao 3 vai dizer sobre isso. Desde a queda, porém, Deus prometeu enviar um Salvador para resgatar o homem. Esta ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Como é dito lá em Gênesis 3,15, né? O primeiro versículo que a gente leu, que é o versículo base dessa aula. Essa foi a primeira promessa a respeito do plano divino para a redenção da humanidade. Assim acontece a queda. É interessante, né? Aconteceu a queda, Deus ele pegou e fez a promessa do Salvador. Já sabendo que o Salvador viria. Até porque ele é onisciente. Mas ainda assim ele fez essa promessa, né, cara? E assim, ó, Deus é maravilhoso. Ele pensou na gente até quando não deveria. As pessoas caíram, foram contra ele, mentiram, tentaram mentir pro próprio Deus. E poxa, cara, você tá entendendo? Você tá entendendo onde eu quero chegar? É que nós não somos nada e assim, ainda assim ele nos dá misericórdia. Nós não merecemos, mas ainda assim ele nos dá misericórdia. Então devemos só ser gratos. Sempre. Tipo assim, 100% do tempo. E bom, o propósito de Deus sempre foi muito claro. Vejamos. Jesus é o Filho de Deus, vindo de uma mulher. Maria, no caso, né? Para pisar na cabeça de Satanás, que é a serpente. Você sabia que a forma mais eficiente de se matar uma cobra é esmagando a sua cabeça? Então, assim, quando Jesus ele morreu na cruz, Satanás foi derrotado. O reinado não será mais dele. Ele sabe que um dia será lançado no lago de enxofre. Eles sabem, todos eles sabem. Até porque isso é dito em Apocalipse 20:10. Então, assim, a gente tem que entender o peso também do que são as nossas decisões, né? Para onde ela tá nos levando? Tá levando para algum lugar que glorifique a Deus? Não tá? Então aí é o momento para dar um pisãozinho no freio. Enfim, a gente tem que entender que Satanás foi derrotado quando Jesus ele morreu na cruz, né? E o reinado não será mais dele. Ele sabe que um dia será lançado no lago do enxofre, conforme a gente já falou, né? Onde será atormentado para sempre e não poderá mais tentar aqueles que creem no Cristo Jesus, no único e verdadeiro, né? E bom, e tu lhe ferirás o calcanhar. Significa que Jesus foi ferido pela serpente. Satanás, né, no caso. Então isso quer dizer que Jesus ele sofreria e morreria para libertar a humanidade, né? Jesus ele deu a vida por nós para libertar a humanidade naquele dia. Então, cara, isso aqui é doideira. A morte e a ressurreição de Jesus lhe deram autoridade para destruir o poder. Cara, isso aqui, enfim, é maravilhoso, cara. É maravilhoso a gente entender isso, né? Que a morte e a ressurreição, ela deu autoridade para destruir o poder e o império de Satanás inteiro, pô, sobre a humanidade.
E o preço foi alto, né? O coração dói ao pensar que o mestre passou. O coração dói ao simplesmente olhar e falar assim, poxa, pensarmos tudo que nosso mestre passou, né, cara? Por isso, não o aceitar como Senhor e Salvador da nossa vida torna-o nulo o seu sacrifício. Devemos aceitá-lo e viver a vida que ele determinou, né, pra gente, né, que ele separou pra nós, buscando nos santificar a cada dia. Isso aqui é importante, porque assim, as pessoas não entendem o peso do que é uma santificação. Então assim, entenda, a santificação ela é diária, né? Às vezes a gente fala assim, tá matando um leão por dia. Não, a vida do crente é matando um leão todos os dias. Até porque pra gente viver a promessa que Deus nos fez, é só assim. Entendeu? Pra gente entender o peso que é estar aqui onde nós estamos hoje, é somente assim. Sabe, cara? Então, né, que a gente possa entender isso. Por isso, não aceitar Jesus, né, como Senhor e Salvador da nossa vida, torna nulo o seu sacrifício. Pô, parece que ele se sacrificou à toa, por nada e afins, né? Devemos aceitá-los e viver a vida que ele determinou, buscando nos santificar a cada dia, para que possamos verdadeiramente ter a marca do cristão, né? Que significa pequeno Cristo. Um cristão significa pequeno Cristo. Se você é um pequeno Cristo, você representa ele nessa terra, você fala por ele, pô. Então assim, que a gente possa entender o peso que é ser um cristão, né? Que a gente possa entender o peso que é, pô, trabalhar, estudar e ainda ser cristão. E por aí vai, né? Bom, vamos seguir agora para o ponto 2, que é o sacrifício provisório. Depois da queda, o homem afastou-se de Deus, assim para que fosse perdoado e reconciliado com o Criador. Era necessário que fosse pago um preço pelas suas iniquidades. E Deus prometeu um Salvador que viria no seu tempo. Mas até que esse momento se cumprisse, o homem deveria oferecer ao Senhor um animal sem defeitos nem manchas como um sacrifício. Então, assim, aqui eu não tenho muito o que falar, até porque vai falar dos costumes da época, né? Depois da queda, né? Então, assim, é importante também prestar atenção nisso, conforme eu li, mas, né? Foi intermédio de Moisés. Deus estabeleceu leis específicas para o holocausto de animais, né, no caso, né? Só o holocausto de animais. O sangue do animal era derramado para que houvesse, né, emissão de pecados, porque em seu sangue não havia expiação, é um sangue limpo. O pecador colocava a mão sobre a cabeça do animal para simbolicamente transferir todos os seus pecados para ele. Olha que loucura, né? Olha até onde o homem tá indo. Pô. Enfim, né? Eu não vou ficar aqui falando muita coisa, não. Então, assim, ele colocava a mão na cabeça do animal para que simbolicamente transferir todos os seus pecados para um animal, gente. Pelo amor de Deus. Olha. Enfim, então o sangue do animal era derramado em substituição do sangue humano. Então, tipo assim, poxa, tem só, sei lá, arara, mas o sangue dela tá contaminado. Não tem como, entendeu? Então, assim, se tá substituído lá, se tá rodando legal, tá bem, amém. Depois o resto a gente vê. Então, assim, o sacrifício ele era levado pro sacerdote ao altar, né? E se Deus o aceitasse, o pecador estava reconciliado. Só que vale lembrar que esse tipo de sacrifício ele era provisório, né? Porque Cristo foi o sacrifício perfeito na cruz do Calvário. Então, tipo assim, esse sacrifício de animal, tal, cara, isso aí já passou. Cristo, nosso Deus, o nosso Deus, já fez o maior sacrifício, que foi o sacrifício dele. Então, cara, esquece. Mesmo que oferecêssemos a Deus a nossa vida, o nosso próprio sangue, não teríamos direito à vida eterna, estando contaminados pelo pecado, né? Porque como eu falei pra vocês também, nós viemos de uma raiz adâmica. Então nós já nascemos com o pecado, né? Vemos diariamente nos noticiários pessoas que matam, morrem ou se suicidam na ilusão de que assim serão salvas e viverão em paraísos. Muitos são enganados e seduzidos, mas a Bíblia ela é
clara ao dizer que existem apenas dois caminhos, um que leva a Deus e outro que leva à perdição eterna. Não se engane, não gaste tempo buscando um mundo melhor, fora da presença de Deus. Até porque fora da presença dele você não vai achar nada. Porque somente em Cristo nós vamos desfrutar a vida eterna, com gozo, alegria e pelos séculos dos séculos. Então nós devemos entender o nosso papel de, poxa, esse Deus não se morreu por nós. Todo o sacrifício que era feito antes era tudo provisório, porque o nosso Deus ele seria o verdadeiro sacrifício na cruz do Calvário. Olha o peso que isso tem, né? Então assim, vamos entender também isso tudo. Terceiro ponto, e já último, infelizmente, né? O cumprimento da promessa. Quem poderia resgatar o homem? Quem poderia descer as escadas, as partes mais baixas da terra e tomar a chave da morte do inferno? Quem poderia? Né? Quem? Cara, eu escutei meu pastor pregando e ele falou algo que é totalmente certo. A morte tentou. A morte tentou. Pô, filha de Jairo, morre aí. Jesus veio, encontrou com ela e falou: ah, não morre não, volta. Pô, o menino da viúva tá morto no caixão, no esquife. Não, peraí, deixa eu tocar. Vivo, vida. Pô, Lázaro, calma aí, deixa passar 4 dias e eu vou chegar lá chamar ele, Lázaro vai sair. A morte só ali, ó. Agora acaba com ele, nunca conseguia. Até que ela falou assim, então vou acabar com a vida dele, né? Onde ela acha que consegue, porém, sexta-feira, Jesus morto. Da Silva, assim, ó, mortinho. Sábado, Jesus morto. Mas domingo, de manhãzinha, antes da EBD, como meu pastor fala, o próprio Jesus já estava vivo. Quem poderia, né, descer as partes mais baixas e tomar a chave da morte, né? Quem? Quem poderia oferecer sangue precioso e poderoso para purificar nossas consciências das obras mortas e assim servimos ao Deus vivo, né? Quem? Com certeza, apenas aquele capaz de espremer as nossas feridas até sermos limpos. Esse é o nosso Jesus. É Ele quem faz isso conosco. Você vê o peso que é isso, né? Eu sozinho pisei o lagar, e dos povos ninguém houve comigo. E olhei, não havia quem me ajudasse. Espalhei-me de não haver quem me sustentasse. Pelo que o meu braço me trouxe a salvação. O texto de Isaías fala do Cristo Salvador do Getsemane e do Calvário, né? O preço da nossa redenção se deu com dor, feridas e muito sofrimento. Cristo ele veio ao mundo e a morte na cruz foi o sacrifício perfeito, né? Todo o ritual do holocausto, item por item, foi vivido por Jesus Cristo, que morreu por todos nós, né? Por mim, por você, enfim. O seu sangue ele foi derramado para a remissão dos nossos pecados, pois ele deu a sua vida por toda a humanidade. Então assim, cara, todo o sangue dele foi para isso. Isso aqui é loucura. Isso é loucura. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo tiraram o poder das mãos de Satanás. Igual eu falei pra vocês aqui, né? A morte achou que, pô, ganhei agora dele. Não. A ressurreição tira isso dele, né? Bom, tudo está sob o domínio do Salvador, né? Tudo está sob o domínio do nosso Deus, que recebeu do Pai toda a autoridade nos céus e na terra. Lá em Mateus 28:18 vai dizer sobre isso, né? Em Cristo nós recuperamos o direito de falar com Deus, nosso Criador. Nós somos reconciliados com Ele, né? E nós herdamos a vida eterna, que a gente havia perdido no Éden lá atrás, né? Segundo a Bíblia, todos quanto receberem foram feitos filhos de Deus. Logo, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus, né? E co-herdeiros com Cristo. Jesus, ele nos deu acesso direto ao Pai. Por isso, não precisamos de intermediários para falar com Deus. Aqui, ó. A ligação é direta. Então, assim, que a gente vai entender isso, né? Só para concluir.
Deus ele cumpriu a sua promessa de enviar o Salvador para nos redimir do pecado, enfim, poxa, a sua palavra está bem perto de nós. Eu fico muito feliz de verdade. Tá na nossa boca, no nosso coração, é a palavra da fé, né, que nos foi anunciada lá em Romanos 10:8, enfim. Jesus Cristo é nosso Salvador e o único caminho que nos possibilita a reconciliação com Deus. Olha que pesado. Ele é o único caminho. O único. Entenda isso. E vai tudo pra frente. Queridos, que nós venhamos estar pautados e firmes nessa promessa. De que ele veio e que ele voltará. Ele voltará. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Que você tenha uma semana abençoada. A minha oração é para que Deus cuide e trate de você durante toda essa semana. Nos vemos na próxima semana. Deus abençoe.